Temos mais algumas notícias para serem destacadas no Cruzeiro, situação do Fred, situação do Kaká, situação do Marcelo Moreno, mas temos a entrevista do Adilson Batista, parte da entrevista que rolou depois do jogo ontem. Fala aí, Adilson Batista. Foi um bom jogo, um bom teste, um adversário que vem desde o ano passado aí com um grande trabalho do Felipe Conceição, manutenção de comportamentos, né? Marcando alto, pressionando, trabalhando bem a bola, tendo um bom posicionamento, dificultou no primeiro tempo. A minha intenção com essa linha alta de ter trabalhado com os dois extremos, já com o seu pé bom, para que essa bola chegasse, eles fizessem essa bola rápida e a gente concluísse. Até trabalhei em algumas situações de deixar o Robertson impedido propositalmente, mas tivemos algumas dificuldades em função disto. E depois melhoramos, tivemos mais posse durante o jogo, em determinado momento do jogo a gente também controlou, quando estávamos melhores sofremos o gol, tivemos o poder de reação. Eu acho que foi um bom teste. Como teste, não tenho a dúvida não, viu, Adilson? Pois é, gente, vocês viram aí a entrevista do Adilson Batista, não sai muito daquilo. Um bom jogo, eu não vou concordar com o meu amigo, não. Particularmente, para mim, não foi um bom jogo. Jogo muito truncado no meio. Quantas defesas o Fábio fez? Se não me falha a memória, nenhuma. Nenhuma defesa. Ainda bem, né, irmão? Hein? A única que foi entrou. Mas uma falha dos dois, do lateral e do zagueiro. Não precisa de mais, né? Porque se uma entrou, imagina se vai dessa. Não, mas aí, peraí, ele é um goleiro preparado para defender. Mas eu estou falando isso. Não, eu acho melhor quando bombardeio ele, que aí que ele aparece no jogo. Não uma falha cabulosa daquela do lateral direito e do zagueiro. Bom, e tá rolando aí na rede social que o CSKA da Rússia estaria disposto a contratar o zagueiro Kaká. Vocês com certeza já tomaram conhecimento dessa informação, quem está em casa nos acompanhando. Só que, pelo que eu estou vendo aí, o valor, eu achei muito baixo. E eu não acredito que o Cruzeiro faça negócio. Olha, o Cruzeiro vive a situação, nós sabemos bem, né? Então, hoje o Cruzeiro já não é aquela vitrine tão forte como ele era antes, para colocar as negociações no patamar mais elevado, né? E, evidentemente, aquela história de que se você vender muito barato, depois você não consegue repor. Mas também, se você não vender, você não vai conseguir muita coisa para frente, porque o Cruzeiro está na Série B. Mas ele tem 20 anos, Carlinhos, eu acho que vai pesar muito. Tem 20 anos, é um atleta jovem, pode valorizar demais, mas a gente tem que pensar no Cruzeiro de hoje, porque o Cruzeiro de ontem, o Cruzeiro de 2019, era um Cruzeiro que valorizava exponencialmente qualquer atleta. Agora ele vai para uma Série B, né? Nacionalmente vai para uma Série B, então não vai ter esse valor de vitrine como era antes. E precisando de grana, evidentemente vão chegar com a proposta menor. E o Cruzeiro vai ter que ter força para negociar para cima. Quanto foi vendido o Danilo? Acho que foi Murilo. Acho que foi nesse valor. Não, Murilo acho que foi menos. Foi 4 ou 5 milhões. Foi até menos. 3 milhões. Murilo foi menos. Murilo acho que foi 2,5. 2,5. Então, deixa eu te falar. 4 milhões. Quando era vitrine forte, né? Pois é. 4 milhões para um zagueiro, que tudo isso que o Carlos está falando, para mim, é muito dinheiro. Só que o Cruzeiro tem que saber negociar. Vende, não vai vender. 4 milhões é os 60%. Eu ainda fico com 15%. Não é? Porque o Cruzeiro só tem 60%. 70%. Tem 70%. 60%. 60%, Ramon. Eu apurei. Bom, todo mundo está falando 60%. 70%. Se você apurou... Apurei. 70%. Então, eu vou considerar o seu 60%. O que você quer dizer com isso? Que ele teria que vender os 60%? Não, eu acho que o Cruzeiro tem que saber, porque é um preço razoável, pelo um atleta que tem aí 1 ano e meio que está na equipe, né? Subiu, está jogando bem, é promissor. O Cruzeiro já vendeu Alisson, lembra do Alisson? Sim. Não chegou nem a jogar. Eu falo o seguinte, zagueiro tem que fazer em casa. Então o Cruzeiro tem que ter mais uns 2 ou 3 lá pronto. Mas não tem. Tem sim, tem um Eduardo que é bom jogador.
O Kaká também não era, não, Ramon. Até outro dia. Você lembra que eu falei aqui? Falei, tem que botar para jogar. Você lembra disso, Carlos? Eu falei um dia aqui. Todo mundo, não, mas o Kaká é novo. Eu falei, tem que botar para jogar. Ele quer jogar. E sabe jogar. Só que eu acho que pesa, Ramon, nessa questão aí do Cruzeiro, do zagueiro, pesa muito, não sei se contra ou a favor, né? Talvez a favor. O Cruzeiro tem 25 milhões a vencerem em dívidas na FIFA até agora, no mês de março, início de abril. O Cruzeiro precisa quitar essas dívidas. Por outro lado, o Cruzeiro ainda tem um outro problema de bloqueios nas suas contas. O Cruzeiro vai ter que montar uma operação aí para conseguir receber esse valor. Esse dinheiro é para pagar a FIFA. É para pagar a FIFA. Não adianta. Ele não consegue. Então, o Cruzeiro só se fizer maquiar muito para trazer esse dinheiro. Não traz, mas o Cruzeiro precisa pensar nesse dinheiro para pagar essas dívidas. Claro. Mas eu acho que é isso que vai pesar na hora de decidir se vende ou não. Mas eu vou arriscar aqui um palpite do que pode acontecer. O Pedro Lourenço pode comprar esse 60% desse valor aí, porque ele é um investidor forte. Ele é um investidor forte. É um cara, bom, mas daí? Esse jogador ficar no Cruzeiro e o Cruzeiro vai receber. Manter o jogador, não negociar o jogador. Não negociar agora, no momento. Ele é investidor que não tem medo. Ele pode dar o dinheiro ao Cruzeiro, porque comprar ele não pode, porque ele não é clube. Não, exatamente. Ele pode bancar o jogador no Cruzeiro. É isso aí, perfeitamente. E ele tem plenas condições de fazer isso, o Pedrinho do Supermercado BH. Bom, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é Marcelo Moreno, que o próprio Pedro já deu entrevista, inclusive hoje, que bancaria o salário do jogador. Muito bom. O Cruzeiro entraria com o limite do teto salarial de 150 mil e, dependendo do acordo que o Marcelo fizesse com o Cruzeiro, a diferença seria paga pelo Pedro Supermercado BH. Para vocês, Marcelo Moreno é uma boa? Olha, a gente comentava em off aqui, né? O Marcelo está com 32 anos e está desde 2015. Né? Fora. Né? Então, assim, mas é um jogador que se identifica com o Cruzeiro, é um jogador que pode ajudar o Cruzeiro pelo estilo de jogo dele, é um jogador muito forte, a Série B é uma competição, uma disputa que exige muito fisicamente, exige muito da equipe, porque são jogos sequenciais, muitos jogos no Nordeste, com viagens longas, e também para o Sul também, tem viagens aí muito desgastantes. Então, nesse aspecto, o Marcelo pode ajudar bastante. E vindo aí uma ajuda de um empresário como o Pedro, pode ajudar muito o Cruzeiro. Bom jogador, né, Vanderlei? Eu gosto dele pela identificação, né? Igual, por exemplo, tá vindo o Diego Tardelli, tem uma indicação, uma identificação com o Atlético. Eu acho isso muito interessante. O clube de futebol tem que buscar isso. Quanto mais o jogador se identificar com a equipe, igual nós temos hoje o Léo e tinha o Luan no Atlético. Então, isso aí é muito importante. O grupo precisa disso. E eu acho que ele é importante nesse momento que o Cruzeiro está se reconstruindo. É um jogador que pode somar muito, pode trazer muita diferença no grupo do Cruzeiro. Uma referência. Flávio, ele nunca negou que gosta do Cruzeiro, seria um torcedor do Cruzeiro, até como profissional. E, por acaso, até em cima dessa sua pergunta, eu encontrei com o Marcelo Moreno nos corredores da Rádio Itatiaia, BH, enquanto ainda estava por lá, e fora do ar, o Marcelo deixou muito claro o seguinte: ele quer voltar. Ele falou exatamente o seguinte: eu quero voltar, mas dependem de negociar, de iniciarem uma negociação. Eu já estou dizendo, e ele disse ano passado, no final do ano, em diversas oportunidades... Isso foi antes de estourar a crise? Antes, não, ele disse agora, final do ano. Agora? Final do ano. Antes também dessa epidemia. Do coronavírus. Do coronavírus. Ele já queria muito voltar. Antes, ele já queria voltar. Ele agora disse em diversas oportunidades que queria. Né? O grande problema dos jogadores também é o seguinte: não é só o coronavírus, né? Existe todo um processo que está sendo feito lá de isolamento e tal. Isso
E você acha que vai voltar lá? Não, Nem morto. não. Eu estou dizendo assim. Eu não voltaria. Não, volta não. Está suspenso o futebol lá. Sim. Não Campeonato tem tá campeonato. suspenso. Então eles querem jogar, ué. E se tivesse também, eu vou falar pra você uma coisa. É mais fácil um cabelo passar no fundo da agulha que o Marcelo E Moreno se não me voltar. engano, eu não sei, parece... Parece... Verdade. Não, Parece que a esposa dele é de Belo Horizonte, não é? Tem um negócio assim ou não? Ou eu estou enganado? não sei explicar. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Bom, agora uma outra notícia terrível, desagradável para o torcedor do Cruzeiro, já que nós estamos abordando os assuntos do Cruzeiro. Tem a situação do Fred, mas olha o que a diretoria passada, mais uma que fizeram. O Cruzeiro foi condenado a pagar uma multa de R$330 mil, a maior multa já estipulada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A maior multa até hoje. Sabem por quê? Porque a diretoria, que lá estava, se é que pode chamar de diretoria, não obedeceu a liminar do tribunal que determinava que o Cruzeiro entregasse a quantidade estipulada de ingressos para a torcida do Atlético. O senhor Itair Machado não cumpriu a liminar, o senhor Wagner Pires de Sá não cumpriu a liminar, nenhum deles que lá estavam. Bom, isso foi em 2018, eles já estavam lá. Tem que pagar, o Cruzeiro está correndo agora na quinta-feira, para tentar agora, com esse rebaixamento que aconteceu, amenizar essa multa, alguma coisa tentar tirar, mas que vai ter que pagar um valor razoável, vai ter. Olha que ponto que chegou esses caras que estavam mexendo com o Cruzeiro. Gente, vocês que estão nos acompanhando, Carlos Cruz, Vanderlei e Flávio, eu não admito um negócio desse, cara. É inadmissível. Isso é uma prova cabal da irresponsabilidade administrativa. Nossa Senhora. Porque havia a decisão judicial... Uma liminar para ser cumprida? Por picuinha, né? Sabe, aquela briguinha de bastidor que... O senhor Itair Machado é mestre nisso? Uma coisa absurda. Poxa, o adversário tinha o direito aos ingressos, contestaram esse direito, o adversário, o Atlético, no caso, recorreu à justiça. Ganhou a liminar. Teve a liminar favorável e o Cruzeiro ainda assim teimou e não passou o ingresso. O duro é ter que falar que é Cruzeiro, mas foi o senhor Itair Machado que achava que era o dono do Cruzeiro, que mais uma vez faz uma desgraça dessa. É um negócio terrível esse sujeito. Isso é o que o Carlos pode explicar. Isso tem responsabilidade a diretoria sobre isso? Nada, né? Esse é o atual? Não. A dívida é do Cruzeiro Esporte Clube. Eu sei, Ramon. Eu estou dizendo a atitude que eles tomaram como diretores do Cruzeiro de não cumprir uma liminar pode causar um efeito para essas pessoas físicas ou não. Por isso que eu falo, esses caras não podem. É um absurdo o que esses caras fizeram com o Cruzeiro. Eles não podem ficar andando à toa na rua assim, não, hein? Pode não. O Itaí é quem diz que está fora do país, né? Não é na rua, né? Tem não, tá vários que frequentam o Cruzeiro. Tá frequentando é o clube, o Wagner está frequentando é o Barro Preto. Eu acho que da cara dos outros. O Cruzeiro vai ser punido, mas eles não. Eles não. Isso é errado, rapaz. E na época, se eu não estou equivocado, eu lembro do Itair ter ido aos microfones e dito o seguinte: se for para pagar multa, vamos pagar a multa, mas não vamos dar os ingressos ao Atlético. Sim, inclusive debochando. Ele falou isso de forma debochada. Foi essa entrevista, muito bem lembrado, Flávio, foi essa entrevista desse sujeito que é o... Posso chamá-lo de sujeito, ele não tem outra qualificação, que fez mais uma dessa com o Cruzeiro. E a multa, viu, gente, ela existe e ela dá penalidades. Sim. Ela dá penalidades sérias. Suspensão do Cruzeiro imediata das competições. Perfeitamente. Eles vão tentar na quinta-feira ver se diminui, Vandalá, de 300. Essa foi a maior multa já aplicada no futebol brasileiro. Mais uma para a história, né? Que os senhores Wagner e Itair colocaram o Cruzeiro. Aquele negócio, né, amor? Liminar não se discute. Cumpre-se. Cumpre-se. Intervalo e já voltamos.